paz do Senhor, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê um dia, uma tarde, uma noite, uma madrugada maravilhosas em nome de Jesus. Venha ler a Bíblia com o pastor. Deus vai nos abençoar, nos dar sabedoria, entendimento e vai derramar sobre nós o teu amor. Aleluia. Capítulo de número 15 do livro de Atos dos Apóstolos. Mais um capítulo inteiro e depois a gente comenta. Amém? Pegue sua Bíblia e vamos viajar. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo-lhe sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também eles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde século. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mãos deles, os irmãos
tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios, em Antioquia, Cilícia e Síria, saudações. Visto sabemos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo é um capítulo muito importante da Bíblia Sagrada, para mim e para você. É um capítulo muito importante da Bíblia Sagrada porque vai abrir muito a sua mente, vai te ajudar bastante. Vamos começar então a meditar na palavra. Primeira coisa, no versículo 1, nós vemos uma questão doutrinária na igreja. A questão da circuncisão. Diz assim: e descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podereis ser salvos. Paulo e Barnabé estavam evangelizando, estavam pregando a palavra, e judeus eram convertidos, alguns, e muitos nessa viagem missionária deles, muitos gentios, não judeus. Eram pessoas que não haviam sido circuncidadas como os judeus o eram ao 8º dia de nascimento. Eram pessoas que tinham outros costumes na vida, como eu e você. O Senhor Jesus tinha deixado 2 mandamentos importantes para ser seguidos firmemente pela igreja. Quais, portanto? Aquela pessoa que vem a Cristo deve ser batizada nas águas. E os membros da igreja devem, de tempos em tempos, cada igreja, cada denominação tem condição de resolver isso logisticamente,
ser ministrados na palavra de Deus com a Santa Ceia do Senhor. Então isso é desde o início. Mas alguns que haviam saído da igreja lá de Jerusalém, eles foram judeus, foram para o interior, foram para outras cidades, até chegar onde Paulo e Barnabé estavam evangelizando, igrejas já prontas, e dizendo, olha, não é assim. Nós somos judeus e nós queremos dizer para vocês que tem que circuncidar sim, não pode comer carne de porco. E aí começaram a colocar empecilhos na vida dos gentios, querendo que os gentios se tornassem praticamente judeus em suas práticas e costumes, coisa que Jesus não exigiu. Mas eles falavam de uma maneira, e eles pegavam lá os livros do Antigo Testamento e batiam tão forte nisso que os judeus convertidos começaram a achar que tinha que ser daquele jeito mesmo, alguns naturalmente, e gentios ficaram sem saber o que fazer, porque quando eles foram evangelizados, não havia essa obrigatoriedade. E aí, assim que regressaram a Antioquia, Paulo e Barnabé relataram o que Deus tinha feito na Ásia durante a primeira viagem missionária, em especial a evangelização dos gentios. E aí, como está escrito na palavra de Deus, certos homens da Judéia desceram e procuraram modificar a abordagem de Paulo aos não-judeus. Insistiam que os gentios fossem circuncidados e fizeram da observância dos rituais judaicos um requisito para a salvação, tirando, portanto, a graça. O versículo 2 diz, portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém para tratar a respeito daquela questão. O que aconteceu então? Paulo tentava explicar, deixar claro, o líder tentando deixar claro como eram as coisas, que não era daquele jeito, mas a insistência dessas pessoas foi tanta que começou a haver debate, mais debate, mais debate. Quer saber de uma coisa? Vai Paulo, vai Barnabé para Jerusalém e mais um grupo de pessoas aqui da igreja para ver o que Pedro pensa, o que Tiago, meio-irmão de Jesus, que já era o líder da igreja, pensa, o que pensam os anciãos. Tem que vir com uma resposta, se é obrigado mesmo a haver a circuncisão de todo novo crente. Então aí há um aumento, além do batismo e além para ser membro da ceia do Senhor, e se tem que circuncidar todo homem. E eles foram até lá para conversar com Pedro, com Tiago e com os anciãos. E aí eles iam passando, iam falando, iam explicando, iam dizendo como estavam as coisas, quais eram as novidades, e aquela alegria toda por onde eles passavam, porque são várias cidades, até que chegou o momento, o versículo de número 4 diz, tendo chegado eles a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e eles contaram. Olha, ali mesmo, também, alguns da seita dos fariseus, não, tem que circuncidar mesmo, tem que determinar a observância da lei de Moisés. Então vamos fazer o seguinte, vamos debater o caso. E olha que coisa interessante, mesmo em Jerusalém, no versículo 7 diz, havendo grande debate, houve debate. Então alguém tem que puxar a responsabilidade. Alguém tem que ser aquela pessoa que fala, não é assim. E quem foi esse homem? Pedro. Pedro tomou a palavra e falou, irmãos, vocês sabem
que desde há muito Deus me escolheu entre vós, para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós. Aqui, Pedro está lembrando eles de quando ele teve aquela visão. Você lembra disso? Aquela visão dos animais, e Deus fala, mata e come. Ele, não, não posso. Mata e come. É impuro. Fui eu que fiz. E aí ele recebe a chegada daqueles enviados por Cornélio, que não era judeu, chamando para pregar a palavra, e ele foi e pregou, e toda a família, as pessoas que estavam na casa de Cornélio se converteram, e antes do batismo na água, o Espírito Santo já desceu sobre eles. Então Pedro está contando isso, falou, Deus me escolheu para pregar para os gentios, deixa de bobagem. O Espírito Santo desceu sobre eles na hora da conversão. Eles foram cheios do Espírito Santo, como nós fomos. Se Deus não se recusou a encher o corpo deles, a alma deles, o espírito deles com alegria com o Espírito Santo, como nós vamos impedir por causa da questão da circuncisão? E aí ele diz que quem faz isso está tentando a Deus. Olha o perigo aqui, versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? O que Pedro está dizendo aqui? Só teve uma pessoa no planeta Terra, em toda a história da humanidade, que obedeceu todos os mandamentos do Antigo Testamento. Quem? Jesus. Ele falou bobagem. Nenhum de nós conseguimos, sendo judeus, suportar os mandamentos todos. E a gente fica colocando nas costas dos outros. Está errado isso. Então toda a multidão silenciou o versículo 12. Aí, olha, é verdade mesmo. E Barnabé e Paulo, então, foram chamados para contar os milagres, os prodígios que Deus fizera por meio deles. Sempre quem faz é Deus. Dentre os gentios, dentre os não-judeus. E foi resolvida essa questão doutrinária. Tanto que depois que eles terminaram, a Bíblia diz aqui, Tiago falou. Tiago quem? Meio-irmão de Jesus, que já era, digamos assim, o responsável por toda a igreja de Jerusalém e arredores ali de Jerusalém. Não é uma igreja-templo, tá, gente? Não é uma igreja-templo. É todos os crentes de toda Jerusalém e do restante ali em volta tinham um líder gestor, um líder que cuidava de tudo. Esse era o meu irmão de Jesus. Não era Pedro. Pedro era aquele que ia levar a palavra, o apóstolo, aquele que... Tiago era cheio do Espírito Santo, Tiago era um homem de Deus, Tiago tinha uma chamada de organizar as coisas e ele era o líder também para pregar, tanto que existe o livro de Tiago, a epístola de Tiago, que vem logo depois de Hebreus. É esse Tiago que falou, Pedro está certo. Lá no Antigo Testamento, os profetas já falaram sobre a chegada dos gentios. Então a gente faz o seguinte, para não ficar complicado, a gente vai fazer assim. Nós vamos, versículo de número 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido dentre eles enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, 2 homens, Judas, chamado Barsabás, Judas era um nome comum naquela época, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. 2 homens lá de Jerusalém foram para dar um aval pessoal à carta que eles escreveram. E na carta que eles escreveram, eles falaram, olha, não precisa de circuncisão, não precisa de nada disso, negócio de dia, negócio de circuncisão, negócio de comida, para com isso. A única coisa, olha só, presta atenção, isso não é mandamento, tá? Isso aqui não significa que a pessoa vai perder a salvação
por praticar ou por não praticar. Não é isso. É uma recomendação, e essa recomendação é muito importante. Qual é? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas. Ou seja, faz isso aqui pelo menos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. O que é coisas sacrificadas a ídolos? Naquela época, havia muito sacrifício de animal para, como nós vimos aqui no capítulo anterior, para Júpiter, para Mercúrio, para deuses de várias culturas diferentes, de vários países, desde o Antigo Testamento, você sabe disso. Então, as pessoas levavam um boi, um bode, levavam, né? Como hoje em dia muito se faz. Hoje em dia, para você entender, você já ouviu falar que existem chácaras, sítios, lugar beira de cachoeira, onde as pessoas matam lá um bode, sacrificam aquele, entre aspas, seu Deus, né? Naquela época também acontecia isso. Você já ouviu falar que as pessoas matam às vezes frango, galinha e faz lá e deixa lá em certo lugar? Naquela época isso acontecia e às vezes as pessoas faziam sacrifício, adoravam lá aquele, entre aspas, Deus com D minúsculo e depois assavam aquela carne, comiam aquela carne. Então, eles falaram, olha, coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados. Tem gente que, até mesmo sem ser sacrifício, existem pessoas, não sei se você já viu, eu vou tentar explicar de uma maneira bem brasileira. Tem gente que destronca o pescoço da galinha, do frango, para matar, não é isso? Então ele está dizendo que não pode ser assim, não pode ser sufocado, tem que ser sangrado. E o sangue tem que descer, e o sangue não era para ser consumido. É isso mais ou menos o que o texto quer dizer. E relações sexuais ilícitas. O que são relações sexuais ilícitas? Hoje em dia é até meio complicado a gente falar sobre isso na rede social, porque a rede social pode bloquear, às vezes, aquilo que a gente está falando por conta das atuais leis que existem no mundo inteiro, inclusive no Brasil, né? Mas você deve tentar entender, né? O que é relação sexual ilícita. Uma pessoa do mesmo sexo ter relações sexuais com outra pessoa do mesmo sexo. É uma relação sexual biblicamente ilícita. Não estou dizendo que é crime, não estou aqui criticando a pessoa, dizendo que a pessoa não tem caráter, não é honesta, é promíscua, isso aqui. Eu estou dizendo que é ilícito biblicamente. Outra relação sexual ilícita. O pai ter relações com a filha. O irmão ter relações com a irmã. Tudo isso está previsto onde? Na Bíblia Sagrada. Não deve ter. Né? O ser humano ter relações sexuais com animais. E isso não é uma coisa incomum hoje. Acontece muito. Então eles falaram, olha, relações sexuais ilícitas, não lícitas, não aprovadas pela Bíblia Sagrada. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Vocês devem tirar isso do cardápio de vocês. Até hoje, a Bíblia não mudou nem no Novo Testamento. Esse conselho é um conselho interessante. Eu não estou dizendo para você fazer nem não fazer, e não estou dizendo que fazendo isso você perde a salvação, nem que não fazendo você ganha. Não é isso que eu estou dizendo, é só o sangue de Jesus. Mas
dá a impressão aqui que eles desejam, nessa palavra, dizer para você e para mim, olha, não tem gente que come carne extremamente mal passada? Olha, eu gosto daquela carne sangrando, né? Por uma questão de misericórdia para com um animal que foi sacrificado aqui, não estou falando que foi sacrificado a ídolo, não, morreu lá no matadouro, lá no frigorífico, e Deus nos dá o alimento, a gente tem que respeitar o alimento que Deus nos dá. Então fica meio, biblicamente fica meio cruel isso, entendeu? Meio cruel isso. Porque a vontade de Deus primária lá era que todos nós não matássemos os animais. Deus vai ter essa liberdade depois do pecado. Deus faz isso, permite isso depois do pecado. Essas relações sexuais ilícitas que a Bíblia prevê, elas são boas para o homem. Elas são boas para a mulher, para o homem, para o ser humano. A proibição das relações sexuais ilícitas é boa para o homem. É boa para o ser humano. Eu não estou dizendo que é boa para o José, para o João, para o Pedro. É boa para a humanidade. Existem países hoje em dia, o Japão, por exemplo. O Japão está lançando uma nova lei agora, porque fez-se tantas campanhas para os casais não terem filhos no Japão, que agora lá no Japão, muitos casais não têm filhos e outros têm no máximo um. Então, veja bem, 2 têm um filho. Ah, mas eu estou pensando no futuro, eu estou pensando nisso, estou pensando naquilo. Isso, você está pensando apenas em si. Agora, veja bem, se todos os casais do mundo inteiro resolverem ter um filho apenas, em poucos anos a humanidade correrá perigo. É ou não é? Vai correr perigo, porque se 2 tem um, depois esse um, vamos supor que se case e tenha mais um, então de 4 vai ter 2. E assim consecutivamente. Daqui a pouco vai ter pessoas muito de idade, é o que está acontecendo no Japão, e pouca gente jovem, pouca força de trabalho. E o país, agora o Japão, está oferecendo grandes incentivos para casais japoneses que têm, porque tem gente que nem filho quer ter. Então, as relações sexuais ilícitas, não lícitas, elas acabam fazendo com que a humanidade sofra. Por exemplo, por que existiu e existe até hoje a AIDS? Porque um marido se relacionou com a sua esposa e passou AIDS para ela? Não, a origem não é essa. A origem é o quê? Até hoje, o que se tem de comprovado, de defendido pela ciência, é que houve relação sexual entre ser humano e símios, macacos, e esse vírus, que é de símios e que não faz mal para os símios, passou para o ser humano, atingiu o ser humano e aí se transformou no vírus da AIDS, no HIV. Então, a pessoa que hoje tem, ela tem porque pessoas lá no passado, 100 anos, 150 anos, estavam se relacionando com animais. Mas hoje não tem disso? Claro que tem. Aqui no Brasil, e a cultura humana de maneira geral, tem muito essa questão da zoofilia. Homens iniciaram a sua vida sexual no passado com animais, nos sítios, nas cidades. E até hoje existe esses demônios que demonstram essas coisas até em sites da internet. É ou não é? Então, os apóstolos estão falando, olha, isso aqui não é bom, porque isso não é ruim só para a pessoa que pratica. Isso é ruim para a humanidade. E nós que somos crentes, nós que somos de Jesus, devemos evitar essas coisas. Quando um animal tem relação sexual com outro animal do mesmo sexo, não tem
filhote. E entre os animais isso não acontece. Porque é uma questão de preservação da espécie. Então é por isso que Deus, ele proíbe essas práticas. As relações sexuais ilícitas, elas são para essas coisas não acontecerem. Para que o mal não atinja não apenas aquela pessoa, mas a humanidade. E o corpo do ser humano é templo do Espírito Santo. Do ser humano cristão, tá? Do ser humano cristão, do ser humano convertido. Então ele falou, olha, relações sexuais ilícitas, animais sufocados, comer sangue, né? Beber sangue de animal, comer carne. Você já ouviu falar no passado que as pessoas falavam, tem ali um negócio ali naquela encruzilhada, sabe o que eu fiz? Já ouvi muito isso quando eu era criança, na minha época infantil, né? As pessoas falam, não, eu peguei aquela garrafa de pinga lá mesmo e bebi ali mesmo, e peguei a galinha, e estava recém, e fritamos ela, e chutei ainda aquilo lá. Isso não é bom. Quem é servo de Deus, respeita a crença das outras pessoas, mas em não concordando com elas, não pratica. A gente não pode praticar ou ter, entre aspas, tolerância interna com isso. Você pode ter a tolerância externa. Eu respeito, faz o que você quiser fazer, mas tipo na minha casa, não. Com a minha família, não. Entendeu? Isso é muito importante. Então é isso que o versículo de número 29 está dizendo. E eles foram até lá e falaram mesmo, e as pessoas ficaram felizes, receberam bem a palavra, e o Judas, o tal do Barsabás, voltou, mas Silas ficou ali também, em Antioquia. E aí nós vemos uma coisa muito interessante. Hoje o texto está demorando um pouquinho, né? Já vou acabar já, tá bom? Mas é tão bom aprender a Bíblia Sagrada, né? Os detalhes, as nuances da palavra de Deus, onde Deus quer chegar quando Ele dá um mandamento para a gente. Eu acho isso muito lindo. Eu amo a palavra de Deus. Olha só, o que é o ser humano? Paulo era um homem, Barnabé também era um homem. Um tempo antes, João Marcos, que é um homem de Deus, ele escreveu o Evangelho de Marcos. É aquele cuja mãe Maria, com toda a igreja, estava orando incessantemente para a libertação de Pedro, lá quando o anjo foi lá e tirou Pedro da cadeia. Esse João Marcos, que era um homem de Deus, ele magoou muito Paulo. Ele era um homem de Deus, mas ele magoou Paulo. Eles estavam caminhando sob a liderança de Paulo e Barnabé, e chegou um momento que ele falou, não, eu não vou com vocês para lá, tem que ir para cá. Não, é por aqui. Não, então eu fico. E Paulo se sentiu muito machucado por isso. Às vezes, as pessoas magoam seus líderes, machucam seus líderes com atitudes que devem ser pensadas se a pessoa realmente é de Deus. João Marcos era um homem de Deus. Naquela época e nessa época de hoje, acontecem muitas essas coisas. Aqueles judeus lá no começo que saem da igreja lá de Jerusalém, dos arredores, e vai atrapalhando, sabe? Vai atrapalhando o trabalho. Fingindo que eram crentes de verdade, atrapalhando, querendo colocar jugo, peso nas costas dos outros. E aí Paulo e Silas têm que ir lá, e tem que haver um concílio não, uma assembleia, né, para discutir isso. E agora eles voltaram, deu tudo certo, mas Paulo e Barnabé acabam tendo um problema de relacionamento. Tão amigos, Barnabé ajudou tanto Paulo quando Paulo ainda era Saulo, lembra, no começo? Então, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, 36, o seu grande amigo, foi até, de certa maneira, seu protetor. Barnabé foi chamado, no capítulo anterior ou no outro, de apóstolo como Paulo. Ele disse, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Ô Barnabé,
Quantas cidades nós deixamos igrejas prontas? 5, 6, 10. Então a gente agora vai voltar, está na hora de voltar. Porque passavam-se anos entre uma coisa e outra, porque é viagem a pé, viagem a cavalo, né? Sem recurso. E aí Barnabé falou, eu vou sim. Mas sabe quem está por aqui? Quem? João, chamado Marcos. Ele vai com a gente. Paulo tinha sido machucado por João Marcos quando João Marcos se afastou deles lá na Panfilha. Quando eles precisavam de Marcos no trabalho, Marcos tinha deixado eles. Não tinha deixado de ser um homem de Deus, não tinha saído da igreja, mas deixou eles naquele momento. E aí Paulo falou, esse não vai comigo. Aprenda isso, é muito importante. Lá na frente, tempos depois, há a reconciliação entre Paulo e João Marcos. Depois nós sabemos que Paulo e Barnabé também superaram essa dificuldade. Mas ali houve um problema. Por quê? Porque Barnabé falou, não, ele vai com a gente. E Paulo falou, não. Vai, não vai. Houve entre eles tal desavença, dois homens de Deus tendo desavença por conta de uma pessoa que tinha abandonado a obra, quando eles mais precisavam. Era um homem de Deus, João Marcos, hein? Mas tinha abandonado. E Paulo estava machucado com ele ainda. Então perceba que homens de Deus como Paulo, apóstolo, se machucam quando ovelhas ingratas o abandonam. Às vezes quando mais precisa. Eu fico muito impressionado quando as pessoas, de repente, tem gente que chega a esse nível que eu vou falar para você agora, você de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, evite fazer isso. Não magoe o seu líder a esse ponto. Olha só, a pessoa, vamos supor que ela está numa igreja, ela foi batizada, ela foi cuidada, ela foi trabalhada. Jovens, homens e mulheres de idade fazem isso. O pastor acorda de madrugada, ora. Acontecem várias quedas durante o transcorrer da história dessa família dentro da igreja, e o pastor ali de madrugada orando, repreendendo os demônios, vendo adultérios acontecerem, vendo tentações da carne, vendo filhos que vão se perder, e ele ali de joelhos orando, buscando. Às vezes ele é um pouco duro, porque tem que falar a verdade para as pessoas e tal. De repente, a pessoa é da igreja, a pessoa é do grupo, e a pessoa começa a ir em outra igreja. Não conta. Ela começa a ir em outra igreja. Ah, mas é o filho. Ah, mas é a irmã. Olha, é mais perto da minha casa. Essas coisas acontecem em todas as igrejas. Eu, como homem de Deus, quero falar para você que é ovelha. Essa palavra não é para pastor, é para ovelha. E aí a pessoa fala, quer saber de uma coisa? Foi um dia, foi 2, foi 3, foi 10 em outras igrejas. E vai se afastando daquele pastor, vai se afastando. E para de ir. E algumas delas têm a cara de pau, porque isso aí é cara de pau, gente. Tem que tomar cuidado com isso, porque a mão de Deus está aí. Tem que tomar cuidado de onde você veio, de onde você foi tirado. Foi Deus, não foi o pastor, mas foi através do pastor, através de alguém, através do mentor, através de quem intercedeu por você. E aí essa pessoa depois procura o pastor, porque fala assim, olha, eu estou indo para outro lugar, mas eu queria a sua bênção. Eu fui para outro lugar, mas eu queria que o senhor não levasse a mal. Eu queria que o senhor não ficasse magoado comigo. Como não ficar magoado? O pastor já sabe que a pessoa já foi faz tempo. O pastor está sendo o último a saber. E a pessoa ainda quer sair debaixo de bênção. Então é muito importante que a ovelha entenda isso. Eu estou dizendo isso que é muito importante. Nós temos aqui o caso de João Marcos aqui. Os pastores são seres humanos, como Paulo era.
Os pastores são homens de Deus. E entenda isso. Deus pode abençoar a ida daquela pessoa. Mas buscar a bênção pastoral depois do abandono que a pessoa fez, ela não deve fazer. Ela vai ferir o pastor 2 vezes. Por quê? Porque a bênção se pede antes da visita em outra igreja. Não é proibido a pessoa visitar outra igreja, outro pastor, outra denominação, ir numa festa, mas isso se avisa antes. Não se pede a bênção. Olha, é muito interessante isso. É muito interessante isso. Olha, eu machuquei, magoei, feri, fui ingrato, cuspi no rosto do pastor e quero sair depois, porque está pegando mal. Eu sou homem, eu sou ovelha e vou sair, mas antes eu vou falar lá com ele. Não, já está lá na outra. Eu vou falar com ele para que ele saiba que eu sou uma pessoa de Deus. Eu não saio sem avisar. Como não? Já saiu faz tempo. Faz isso não. Eu estou dando essa mensagem para você que é ovelha. Não faça isso com o seu pastor. Não faça isso com a sua igreja. Alguns tiram fotos, hoje em dia, naquela época não, né? Mas hoje alguns tiram fotos e publicam na internet. E o pastor fica sabendo pela internet. Quantos homens de Deus passam dias e noites dizendo: Senhor, que ingratidão. Essas pessoas são piores do que o filho pródigo. Porque o filho pródigo, Lucas capítulo 15, o filho pródigo vai e fala para o pai que vai embora. Depois ele volta, mas ele vai e fala para o pai que vai embora. Essas pessoas não, elas saem sorrateiramente, nem avisam. Então, Paulo ficou magoado, machucado, ferido. E a pessoa pode levar a bênção de Deus, se Deus assim quiser abençoar. Mas ela não tem o direito de levar a bênção do pastor, a não ser que o pastor queira abençoá-la. Mas o pastor que não abençoa, ele não abençoa. Ele não é Deus. O pastor que humanamente não abençoa não está errado. Por quê? Porque a pessoa já foi. Como é que a pessoa quer a bênção para ir? Entendeu? Aqui está um dos motivos que muitas vezes eu vejo, e eu estou dizendo isso porque eu vejo, pessoas que até são crentes sofrerem muito depois de algum tempo. Porque é natural que haja uma colheita para tal afronta com a sua igreja local e com o seu pastor. Houve entre eles tal desavença, às vezes há desavença, aqui entre 2 homens de Deus de verdade, Barnabé e Paulo, que vieram a separar-se. Aqui eu vou te explicar para você algo importante quando a pessoa é de Deus. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido a Silas, aquele Silas acabou ficando e acabou sendo parceiro de Paulo, e no capítulo 16 a gente vai ver eles dois naquela cena extraordinária com o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, que é muito conhecida na oração da meia-noite quando eles estão presos, né? O louvor e tal. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e pela Cilícia, confirmando as igrejas. Olha que coisa interessante. A viagem de Barnabé não foi em vão com João Marcos, que depois é restaurado. E a viagem de Paulo também é abençoada. Por quê? Porque, apesar de João Marcos ter pisado na bola, ele não saiu da igreja. Ele se manteve na mesma igreja.
Paulo e ele ficaram anos sem se falar, mas dentro da mesma igreja, dentro do mesmo trabalho, buscando os mesmos objetivos. E Barnabé também, mesmo tendo tido esse problema com Paulo, eles continuaram no mesmo objetivo, no mesmo evangelho e na mesma igreja. Não saiu para outra. Interessante isso, né? Interessante isso. Então, apesar deles terem tido um problema pessoal, isso não fez com que a igreja fosse dividida. E eu acho isso maravilhoso. É por isso que ambos tiveram sucesso. Louvado seja Deus. E a gente também aprende que homens de Deus são homens de Deus sujeitos a falhas. Pai, obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa desse nosso estudo, dessa nossa meditação à palavra do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Eu peço que o Senhor esteja abençoando essa amiga que está me vendo, esse amigo, essa jovem, essa moça, esse rapaz. Nos dá força, Pai, para servirmos e, de preferência, Senhor, que a gente não brigue um com o outro, a gente fique sempre bem. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa, Pai, aqueles que perseveram, unidos, mesmo tendo diferenças entre si, mas unidos, no mesmo propósito, com os mesmos objetivos, que é servir a Ti com interesse de coração. Amém. Um abraço. Vem aí o capítulo 16.